Olá, seja bem-vindo ao dia 23 do programa Reset 60. Bom, hoje a gente vai falar sobre trauma. O trauma em si, ele não é um evento, mas sim os efeitos que permanecem após um evento traumático. Esses efeitos, eles podem continuar a surgir, às vezes, durante anos após esse evento traumático. E é importante a gente saber que para que um evento ele seja traumático, ele não necessariamente precisa causar grandes danos. Um evento traumático, ele pode ser desde um simples xingamento até uma agressão violenta. E além disso, o que é traumático para uma pessoa pode não ser traumático para outra. Por exemplo, imagine para uma criança que está na escola, na hora que essa escola pega fogo. Imagina o que isso representa para ela e o que vai representar para o bombeiro que vai lá apagar o incêndio. Para a criança, esse acontecimento ele pode ser gravemente traumático, enquanto para o bombeiro pode ser só mais um dia de trabalho para ele. Aconteceu comigo quando eu era pequeno, quando eu era criança. Eu estava no parque e uma tia minha passou no meio da aula, ela passou pegando um monte de criança e vambora, vambora, que saiu no rádio que vai vir um furacão e que não sei o que lá, e foi pegando as crianças, os vizinhos, morava com a minha avó, né? Eu morava com a minha avó nessa época, e foi pegando um monte de criança, todo mundo que morava, e que vai ter um furacão, e aquele tempo fechado, e aquilo lá causou um trauma em mim violento. Primeiro que nem chuva veio, não teve furacão nenhum, nem choveu. Só que aquilo foi suficiente, aquele evento para mim foi suficiente para causar um trauma, porque eu não consegui voltar no parque aquele ano e no outro ano seguinte eu não consegui frequentar o parque. Olha o efeito que foi. E para minha prima, para minha tia, não foi nada demais. Para as crianças que ela pegou também lá no dia, também não foi nada, mas para mim foi o suficiente para causar um trauma. E outra coisa, a gente pode vivenciar, inclusive, traumas indiretamente. Isso é conhecido como trauma secundário. E ele ocorre quando a gente testemunha um evento traumático ou quando algo traumático acontece com alguém que a gente ama. Muitas pessoas, elas também sofrem traumas complexos, que são o quê? A acumulação de muitos acontecimentos às vezes esses acontecimentos menores, sabe? E aí pode ser algo sistêmico ou situacional. Por exemplo, opressão, a pessoa é oprimida, traumatiza ela. Racismo, guerra, vivência de pandemia, etc. E principalmente, né, pela pandemia que a gente passou com Covid-19, praticamente todas as pessoas que hoje estão vivas, nesse momento que a gente está passando, essas pessoas passaram por um tipo de... não deixa de ser um evento traumático. Algumas manifestações de trauma, elas incluem pesadelos, pensamentos intrusivos, pânico, ansiedade, memórias vívidas, como se você estivesse vivendo aquilo, flashback, depressão, diminuição da imaginação, raiva e um monte de outra coisa. E também é fato que existe uma forte correlação entre trauma e o uso do álcool. E isso ocorre em parte porque as pessoas elas acabam usando o álcool para anestesiar os efeitos negativos recorrentes de algum trauma. Depois que você remove o agente anestésico do álcool, né, da sua vida, você pode descobrir que as memórias traumáticas elas estão mais próximas da superfície do que quando você bebia. Ou seja, você parou de anestesiar e as suas memórias elas começam a aparecer e você pode começar a ter essas lembranças desses eventos traumáticos. À medida que os efeitos de curto e longo prazo que o álcool tem no cérebro diminui, você pode até se lembrar de detalhe de evento traumático que você passou. A cognição melhorada, ela pode ser, ou seja, a gente para de beber, melhora a nossa cognição, mas de fato ela é uma faca de dois gumes. Por quê? Seria a mesma coisa que você tirar um band-aid de uma ferida e agora você está avaliando como que está debaixo daquele band-aid ali, como que está aquela ferida.
E se você realmente deseja curar o que você estava anestesiando com álcool, aí eu recomendo fortemente que você busque ajuda de um terapeuta, faça uma terapia, para você realmente curar a causa e não precisar ficar anestesiando com álcool. E embora os efeitos de longo prazo do trauma, às vezes eles podem aparecer por muito tempo e às vezes nem desaparecer completamente. Mas isso não significa que você precisa sofrer sempre aqueles sintomas agudos dos episódios pós-traumáticos, né? Você pode lidar com isso e trabalhar isso aí numa terapia, enfim, você não precisa passar sempre por aquilo. E tem também a questão da resiliência, né? Muitas pessoas, elas passam por experiência traumática e depois conseguem prosperar e conseguem superar essas adversidades do passado. O que é a resiliência? Sendo bem básico aqui, né? Mas acredito que dê para entender. Resiliência é a capacidade de adaptação. E qualquer pessoa que tenha sobrevivido a uma experiência traumática, de alguma forma, ela provou a sua resiliência. E resiliência não é voltar para a pessoa que você era antes do trauma. É você sobreviver, é você persistir, é você forjar uma nova vida após o trauma. Tá bom? Então, por hoje é isso. Agora faça a reflexão proposta, escreva no seu diário e lembre de fazer o check-in da noite. Um abraço e até amanhã.